do Senhor, queridos alunos e professores da EBD, a maior escola teológica do mundo. Nós estamos com mais um tema, com mais uma lição que não é mais importante, nem mais e nem menos importante do que as demais. Hoje nós vamos estudar sobre o segredo dos milagres apostólicos. Qual foi o segredo na vida dos apóstolos que deram a eles uma vida, um ministério cheio de milagres? O que havia de diferente na vida desses homens que fizeram com que eles ganhassem o mundo da época, que fez com que eles cumprissem a missão mais importante da terra, que foi a missão de implementar a obra de Cristo? Qual era o segredo na vida desses homens, que eram homens como qualquer um, homens sujeitos às mesmas paixões, mas que fizeram uma obra cujos frutos são vistos no mundo até hoje? Qual era o segredo desse ministério, o ministério dos apóstolos e o segredo dos milagres por eles operados? Bom, a princípio, na própria expressão o segredo, eu não vejo que houve segredo na vida deles que não seja conhecido de todos nós. Porque o segredo dos milagres operados pelos apóstolos não consistia em sabedoria humana. O segredo da força e do poder com que a obra era operada não consistia num conjunto de coisas humanas, de pedagogias humanas. Não. Mas ela consistia num poder cuja fonte era eterna, cuja fonte vinha de Deus. E onde que nós identificamos isto? Nós identificamos isto já nos primeiros versículos de Atos. Os primeiros versículos, quando nós estamos lendo a partir do versículo 1 até o versículo 8, especificamente o versículo 8, está bem claro. O texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, o segredo dos milagres apostólicos fica evidente no versículo 8. O segredo dessa obra era o dínamos, do grego, né? Dínamos, era essa explosão, era esse poder iminente de Deus neles. E ao receber esse poder, esse revestir do Espírito Santo, era isto que os tornava capazes de realizar os milagres apostólicos. Isso fica evidente a partir do versículo 8. Ora, os milagres autenticam a pregação e são o cartão postal de uma igreja viva, movida pelo Espírito Santo. Se nós pegarmos toda a história da igreja primitiva, nós vamos ver que as marcas mais precisas da igreja era o mover do Espírito Santo na vida da igreja. E esse mover se dava por meio da vida e dos ensinamentos dos apóstolos.
Porque tudo aquilo agora que eles haviam recebido de Jesus, eles estavam preparados para transmitir ao mundo. E transmitir através também da igreja, que agora começava a se tornar uma instituição, a formar comunidades no mundo inteiro por meio da pregação do Evangelho. Então, o que a lição de hoje, um dos objetivos da lição de hoje também é expor o tempo que Jesus levou para ensinar seu modelo aos discípulos. E o que mais me chama a atenção nessa lição e nesse ponto específico é que eles não pensaram numa obra ou receberam uma visão de obra hoje e partiram para essa obra amanhã. Não, mas houve todo um preparo e todo um tempo de preparação para a implementação de um projeto maior. Isso nos ensina que mesmo o reino de Deus, mesmo as coisas divinas, elas devem ser tratadas na ótica da pedagogia do tempo de Deus. Elas precisam levar um tempo para amadurecer. Elas precisam amadurecer sob a chama e sob o calor da oração e da perseverança. Porque isso é que vai fazer com que esses homens, ou essas pessoas que são designadas a realizar a obra, com que eles ganhem estrutura para a realização da mesma. Logo dentro dos textos de referência, a gente já encontra, fica bem claro, que ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas, o médico Lucas, escreve a um certo Teófilo. E ele diz, olha, estou te escrevendo e estou te escrevendo acerca de tudo que Jesus começou. E ele começou não só a fazer, mas também a ensinar. Olha, aqui nós tiramos talvez a primeira lição do segredo dos milagres apostólicos. E essa primeira lição é que Jesus, ele começa a fazer, não só a fazer, mas a ensinar também. A preocupação e a dinâmica do reino de Deus e da igreja do Senhor não era só uma preocupação de fazer, mas uma preocupação principalmente de ensinar. Isso nos ensina que talvez esse seja o motivo pelo qual muitas coisas na obra de Deus e na igreja de um modo geral, muitas coisas não funcionam como deveriam funcionar. E outras talvez nem ganhem a dimensão que deveriam ganhar. Porque às vezes não se trata a obra de Deus, o serviço de implementação dessa obra, de modo a fazer e a ensinar. Jesus teve essa preocupação desde o início. Ele teve a preocupação em fazer, em realizar a sua missão, em curar os enfermos, em buscar os desgarrados, as ovelhas que estavam desgarradas, mas, sobretudo, ele teve a preocupação de formar e de ensinar. E é essa preocupação que é evidente na vida dos apóstolos. E os milagres apostólicos é uma evidência de que o ensino de Jesus, ele não fica ou ele não se resume à teoria. Ele vai para a prática e para a expansão. E esse é um ponto interessante que nós precisamos abordar
nessa lição de hoje. O versículo 13 aí do texto áureo diz que aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, né, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja que o espaço que Jesus permanece dando sinais e provas infalíveis é o espaço de 40 dias. Porque é um espaço de preparação. Então, fica aqui evidente mais um ponto importantíssimo, dentro desses milagres apostólicos. Eles eram milagres solidificados, eles eram milagres que se expandiam, que se via de forma diária, é porque havia essa preocupação, houve essa preocupação de Jesus em preparar, em dar prova aos discípulos pelo espaço de 40 dias, em estar com eles, porque a obra, ela precisava ser implementada. Tem um versículo que diz que aquele que começou a boa obra terminará. Deus não começa, meu irmão, uma obra para deixá-la inacabada. Então, o Senhor, ele tem uma dinâmica. A obra de Deus possui uma dinâmica no reino espiritual. E a gente vê essa dinâmica já aí na introdução. Um outro ponto interessante na introdução que eu destaquei é que o livro de Atos é um resumo biográfico da obra dos apóstolos. Todo o livro de Atos, ele é um resumo biográfico das obras dos apóstolos. E por ser um resumo biográfico das obras dos apóstolos, ele é um testemunho vivo de que a igreja tem um alicerce seguro. O livro de Atos dá evidência de como esse alicerce foi implementado. Primeiro, Jesus dá a visão de reino, depois ele ensina e agora ele entrega aos apóstolos para que, sob ensino ou sob doutrina, eles pudessem fundamentar a igreja. E é esse relato que o livro de Atos traz, de um testemunho vivo, de que a igreja tem um alicerce seguro, de que ela tem uma base que é consistente, e que por isso, e essa é a razão e o segredo, e que por isso ela prevalece, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a todos os reinos que se levantaram, a todas as perseguições, a todos os impérios que se vê nesse contexto de Atos. Mas a igreja, ela se mantém, porque ela tem um alicerce, ela tem uma base, e ela tem agora, em terceiro lugar, por meio dos apóstolos, ela tem uma implementação. Ela vem de forma solidificada. E isso é inaugurado quando? Isso é inaugurado em Atos 2. Porque se cumpre o que Jesus havia predito em Atos 1 e 8. E recebereis poder. E se cumpre isto em Atos 2. E aí a igreja nasce e os apóstolos, que são aqueles que receberam, que a própria palavra apóstolo quer dizer aquele que recebe uma missão, aquele que é designado para uma missão e que assume essa missão com muito afinco. Mesmo que para isto ele tem que se tornar um mártir. E essa é a razão pela qual todos os apóstolos
foram mártires do cristianismo e da igreja. Um outro ponto importante, aí dentro ainda do primeiro ponto, que é o poder para testemunhar, né? Então aqui a gente já começa a entender qual é o segredo desses milagres que os apóstolos vivenciavam. Qual é a chave? Qual era o segredo que eles tinham para poder realizar milagres? O poder passa por Atos 2. Eles recebem este poder, e isso fica muito visível na vida, no testemunho de Pedro, quando ele se levanta e ele prega ali no dia de Pentecostes. Eles recebem poder para se tornar testemunho. Mas para que esse poder, e para se tornar testemunha para quem e com que objetivo? Bom, os apóstolos, eles tinham a missão, primeiro, de pregar. Eles haviam recebido isso do próprio Senhor. Eles haviam recebido a missão de pregar. E lá em Atos 1, quando o anjo que aparece diz assim para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que agora vós vestes subir, do mesmo modo como o vês subir, do mesmo modo ele descerá. Então, nesse versículo, aí em Atos 1, já fica evidenciado que o serviço agora, ele tem pressa. Que da mesma forma que Jesus estava sendo assunto aos céus, que ele voltaria e que agora eles deveriam cumprir esta missão de ensinar e consolidar a obra de Jesus ao mundo. Mas para isso, então, é que eles contariam com um elemento indispensável. E o elemento indispensável, e o segredo, que é o segredo dos milagres apostólicos, não é nada mais, nada menos que o dínamos. No grego, dínamos, que é o poder, que é o dínamos, que é essa explosão, esse revestimento que eles receberiam para fazer esse serviço. Por que eles precisariam então dessa convicção? É um ponto importante dentro da lição. Por quê? Porque eles precisavam de convicção para prosseguir. Eles precisavam primeiro estar convencidos. E você não pode convencer a ninguém daquilo que você não está convencido. E para isso eles precisavam primeiramente estar convencidos da mensagem do Evangelho, e precisavam para isso estarem revestidos de poder para essa missão. O 1.3 diz que, entendendo o porquê do revestimento. Sem o revestimento, não haveria ousadia. Sem o revestimento, não haveria coragem, não haveria amor, não haveria a chama necessária para a conclusão da obra para a qual eles haviam sido designados. Esse revestimento, então, ele traz a ousadia, traz a coragem e traz o amor necessário para que eles pudessem realizar a obra pela qual estavam designados. O ponto 2 vai falar sobre a paciência de esperar. Né? Antes de avançar, é preciso então esperar. Lembram lá que nós comentamos agora há pouco, que está implícito isso no primeiro capítulo de Atos, que eles esperaram os 40 dias, que houve um tempo de preparação, que primeiro eles realizaram a obra com Jesus, houve todo um tempo de preparação. E isso, hoje na igreja, no atual contexto da igreja,
Isso nos ensina muito. E é importante nós frisarmos isto na aula, nesta aula específica, que não basta somente fazer a obra, não basta somente realizar um serviço. Primeiro você precisa saber para quem você está realizando. Depois é importante você saber como realizar. E o tempo que você precisa para esse preparo, que aí seria o tempo de Deus, o tempo de esperar lá no cenáculo, de esperar até que do alto sejais revestidos de poder. Tudo isso houve um tempo e houve uma preparação para a realização do serviço. 2.1 fala sobre os 40 dias de seminário, dos quais eu já falei. Então esses 40 dias de seminário foram importantes para a realização e a implementação da obra. Eles não seriam, meus irmãos, capazes de realizar essa obra. Eles não teriam sido capazes se não tivessem sido preparados pelo tempo. Lamentavelmente, a gente vê pessoas que às vezes são colocadas em funções e são dadas a elas algum ministério, digamos assim, ou algumas funções na igreja, às vezes por posição social, às vezes por este ou por aquele requisito, mas não se dá devida preocupação à preparação, à idoneidade espiritual dessas pessoas. Essa lição, ela não poderia passar sem nos chamar a atenção para esse ponto. Então Jesus, é verdade que nesse grupo de 12 apóstolos existiam homens de todas as formações possíveis. Mas aquém disto existia a preocupação, houve a preocupação na formação, na maturidade, na idoneidade daqueles que iam estar à frente da igreja, que iam estar à frente de uma obra, que ia implementá-la, que ia consolidá-la. Então, este é um ponto que precisa ser discutido nesta lição, que o segredo do milagre, dos milagres apostólicos, era o poder de Deus. Mas aquém deste poder, houve a dinâmica da preparação e do tempo, atentando-se para alguns requisitos. Então esse é um ponto importante, que é 2.2, fala, é a arte da espera. É preciso esperar. 2.3, a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? A promessa que eles seriam revestidos de poder e que o Espírito Santo viria para revesti-los. E isso ensina que a obra de Deus, o serviço da obra, ele não pode ser incompleto. Ele tem etapas e nós precisamos respeitar essas etapas. E nós precisamos atentar para essas etapas. Nós não podemos queimar etapas. Nós precisamos atentar com diligência para essa etapa. Quando a gente vai fazer um serviço nosso, um serviço secular, a gente atenta para as etapas. Quanto mais para o serviço do reino de Deus e da obra de Deus. Então, o 3.1 está aí, né? Fala que o varão de branco, o anjo que aparece, diz: parem de olhar para cima. Parem de olhar para cima. Esse é um despertar. É hora de dar seguimento à obra. Quer dizer, houve o prazo de 40 dias, houve o tempo da espera lá de Atos 2, né? Agora era o tempo de parar de olhar para cima, era o tempo de trabalhar. E essas etapas é um ponto interessante que nós precisamos discutir em mais esta lição. É o cuidado que se deve ter na hora de nós arregimentarmos pessoas, recrutarmos, se é que eu posso dizer assim,
recrutarmos pessoas para o ministério. É preciso identificar entre elas essa idoneidade e essa disponibilidade à espera, ao serviço e aquilo que é o ministério. Bom, 3.3 fala do segredo do sucesso apostólico. Qual era o segredo? Então, já que voltamos agora para o início, que é o título da lição. O segredo foi o revestimento de poder. Mas foi só isso? Não. Em suma, nós identificamos pelo menos 3 coisas aqui. Além do revestimento de poder que eles receberam, houve pelo menos 3 coisas que aconteceram. Primeiro, houve o tempo. Segundo, houve a preparação dada ao tempo. Depois, o revestimento de poder. E depois, a realização e a implementação do serviço de evangelização do mundo. Essa foi a dinâmica de Deus e o segredo dos milagres que os apóstolos realizaram. Uma coisa que me chama muita atenção ao findar a conclusão deste comentário é que algumas características da igreja primitiva estão descritas ali em Atos 2, a partir do versículo 42. E diz ali que eles cresciam em tudo. Diz que eles partiam o pão com singeleza de coração. Diz que que eles oravam, a eles tudo era comum. E isso me chamou a atenção, que o que sobrepuja tudo isso que nós falamos aqui é a atmosfera do milagre. A igreja primitiva foi uma igreja que, por meio dos apóstolos, experimentou uma vida de milagres diariamente, porque a vida de milagres não se resumia apenas em aleijados que andavam, em cegos que viam, em sombra de Pedro que curava outros. Não, mas essa atmosfera do milagre que eles viviam diariamente, ela era medida por meio da comunhão diária. A comunhão em tudo, nas orações, no partir do pão. E essa é uma reflexão importantíssima nessa lição para nós refletir. É preciso, mais do que realizar o serviço, mais do que realizar a obra especificamente, nós precisamos atentar para essa atmosfera da obra, para essa atmosfera do milagre, para esse clima do que é ser igreja no dia a dia e do que é viver enquanto igreja. Então, a conclusão que nós temos que o segredo que os apóstolos tinham é que eles receberam o revestimento de poder, mas receberam por quê? Souberam esperar, porque esperaram, porque foram preparados no tempo em que foi por Deus designado para isso, e só depois, e terceiro, foram revestidos de poder e só depois saíram para o mundo. E dessa saída deles até os dias de hoje, esta obra nos alcançou, nós fomos por ela alcançados. Tudo isso graças a essa dinâmica de Deus, essa dinâmica do Espírito de Deus. Este é o segredo dos milagres apostólicos, o segredo da igreja, o nosso segredo, o dínamos de Deus, o revestimento de Deus é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos dar cada dia entendimento e sabedoria. Amém.